Já teve um daqueles momentos em que você para e pensa, não acredito que fiz isso? Você definitivamente não está sozinho. De desastres catastróficos com trombas de elefante a tragédias completas na cama, hoje vamos ver alguns dos fracassos mais absurdos e dignos de facepalm já registrados em vídeo. Aqui estão as 36 pessoas mais estúpidas fazendo coisas estúpidas. O desastre da tromba de elefante. Imagine você seguindo seu dia normalmente quando uma tromba enorme de elefante te acerta bem no rosto. Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa desprevenida. Elefantes são fortes, muito fortes. Suas trombas podem levantar até 350 quilos. Para se ter uma ideia, isso é mais peso do que muitas pessoas aguentam numa sessão de academia. Além disso, a tromba do elefante é movida por cerca de 40 mil músculos. Quando uma dessas decide agir, não tem como parar. Vamos apenas dizer que ser ietado por um elefante não é algo que se esquece tão cedo. O show de horrores dos percevejos. Hostels. Baratos, convenientes e, às vezes, um criadouro de pesadelos. Nada pode arruinar uma viagem mais rápido do que acordar coberto por picadas vermelhas de uma infestação de percevejos. Esses sugadores de sangue são inofensivos, mas a ideia de que se alimentaram de você enquanto dormia é suficiente para causar arrepios. Curiosidade. Percevejos podem sobreviver por meses sem comida. Uma única fêmea pode botar até 500 ovos em sua vida. Então, sim, eles são basicamente os vilões de filmes de terror do mundo dos insetos. E agora, você provavelmente está se coçando também? De nada. A surpresa da cobra venenosa. Imagine, você está se preparando para o café da manhã na sua quando... Bum! Tem uma cobra venenosa atrás da torradeira. Bem-vindo ao café da manhã na Austrália, onde o nível de perigo inclui de tudo, de aranhas a cobras. Neste caso, era uma cobra marrom oriental, uma das mais venenosas do mundo. Seu veneno pode causar paralisia, sangramento severo e, sim, a morte. Mas os locais mal piscam. Para o resto de nós, seria um encontro de parar o coração. Mas para eles, é só mais um dia no escritório. A tragédia da comida no metrô. Poucas coisas são mais trágicas do que uma refeição perdida no vai e vem da vida. Por exemplo, a pobre alma que dormiu no metrô e acordou descobrindo que sua pizza tinha caído no chão. Ou imagine você conseguir entrar no trem por pouco, mas seu sanduíche faz a viagem, e você não. Com mais de 5 milhões de pessoas andando de metrô em Nova York todos os dias, é seguro dizer que muitas refeições encontram seu fim prematuro nessas plataformas. É a versão metropolitana dos jogos vorazes, onde a fome sempre vence. O desastre da escada rolante do KFC. Alguns momentos ficam marcados para sempre, e este certamente ficou. Imagine um homem carregando um pedido enorme do KFC quando o desastre acontece. Ele deixa tudo cair numa escada rolante. O resultado? Frango frito rolando para longe para nunca mais ser comido. E para piorar, escadas rolantes se movem lentamente. Só o suficiente para ele assistir sua refeição desaparecer em câmera lenta. Como aconteceu? Ninguém sabe, mas uma coisa é certa. A situação saiu do controle bem rápido. O micro-ondas da perdição. Todos nós já esquecemos alguma comida no micro-ondas, mas esse cara levou ao extremo. Ele esqueceu a comida por 4 dias. Quando finalmente abriu o micro-ondas, deu de cara com um experimento científico. Uma monstruosidade. Mofada que parecia uma nova espécie. Mofo pode começar a crescer em 24 a 48 horas. Então, essa refeição teve tempo de sobra para virar algo verdadeiramente horrível. Alguns mofos ainda produzem micotoxinas, que são tóxicas. A única solução? Jogar o micro-ondas fora e seguir em frente com a vida. A traição da panqueca. De mirtilo.
Você conhece aquele momento em que morde algo e imediatamente percebe que algo está errado? Foi exatamente o que aconteceu com esse cara, que achou que estava comendo waffles de mirtilo, mas descobriu que os mirtilos eram manchas de mofo. E pior, ele já tinha comido alguns. Mofo libera enzimas que degradam a matéria orgânica da comida. E uma vez presente, não é seguro comer mesmo raspando os pontos visíveis. Alguns mofos, como o penicillium, ainda produzem toxinas invisíveis. E isso foi uma derrota dupla. O desastre do suco em sachê. Às vezes, a vida simplesmente decide te dar um soco no estômago. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esse cara tentou enfiar o canudo no sachê de suco, mas acabou atravessando ele completamente, fazendo o suco explodir por todos os lados. Os sachês de suco são feitos de uma combinação de plástico e alumínio, então deveriam ser resistentes, mas por algum motivo, às vezes eles cedem como se fossem feitos do material mais frágil possível. É um daqueles dias em que você só queria poder voltar para a cama e começar tudo de novo. A catástrofe do cílio. Rotinas de beleza podem ser arriscadas, mas essa foi um novo nível de perigo. Essa mulher, ao tentar curvar seus cílios, acabou arrancando todos de uma vez. Nada gracioso, para dizer o mínimo. Os cílios normalmente demoram de 6 a 8 semanas para crescer de novo. Então ela está prestes a passar por uma longa e estranha espera até que cresçam novamente. Curvadores de cílios já parecem dispositivos de tortura medieval, então é um milagre que ela não tenha causado ainda mais danos. A beleza pode ser dolorosa, mas essa situação foi outro patamar. A estampa de base no abraço. Spray fixador. É essencial na maquiagem, e essa história prova o porquê. Uma mulher de pele clara se inclinou para dar um abraço e deixou uma marca completa do rosto na roupa do amigo. Isso acontece porque a base contém pigmentos à base de óleo que transferem facilmente para tecidos, especialmente quando a pele está quente. É como um conto de fadas, mas em vez de um sapatinho de cristal, é uma lembrança permanente da sua maquiagem. Moral da história: ou finalize bem a maquiagem, ou pelo menos avise antes de chegar tão perto. O brinquedo de cachorro humano. Já fez algo tão absurdo que sua própria expressão entrega tudo? Foi o que aconteceu quando esse cara engoliu acidentalmente um apito de brinquedo. Cada vez que abria a boca, fazia um som de squeak. Sua expressão era uma mistura perfeita de confusão, arrependimento e puro "por que eu fiz isso?". A garganta humana só aguenta objetos de até 2 centímetros de diâmetro antes de dar problema. Para tirar o brinquedo, foi preciso ajuda médica. Então, adicione isso à lista de coisas para nunca colocar na boca, junto com legos, moedas e aquelas jujubas misteriosas que você tem medo de experimentar. O surto do shampoo. A maioria das pessoas não liga para um respingo de água no salão, de beleza. Mas essa mulher reagiu diferente. Quando um pouquinho de água caiu na testa dela, ela surtou completamente. Gritou, se debateu, fez o escândalo. A verdade era tudo uma pegadinha para a página de redes sociais do salão. Salões. Normalmente usam água a cerca de 37 a 40 degrees Celsius, então a situação não era nem de longe tão dramática quanto pareceu. Mas se o objetivo era viralizar, ela com certeza conseguiu. O desastre da foto do passaporte. Cortes de cabelo ruins crescem com o tempo, mas uma foto ruim de passaporte, você fica com ela por 10 anos. Uma mulher azarada teve a infeliz experiência de tirar uma foto de passaporte que fazia sua testa parecer uma cestesta. As regras da foto são rigorosas, expressão neutra, sem filtros, sem edições. Então, se a foto sair esquisita, bem, é essa a sua realidade por uma década. 10 anos explicando que você não se parece com aquela foto. Força! Você ainda é uma rainha, mesmo com a testa em 4K, o colete salva-vidas do pânico. Nadar é uma habilidade essencial.
Mas um cara aprendeu isso da pior forma ao cair na água. Seu colete salva-vidas, que deveria ajudar, só serviu para deixá-lo em modo pânico total. Quando finalmente voltou à tona, foi saudado pela coisa mais constrangedora de todas: uma meleca gigante pendurada no nariz. O estresse pode causar congestão nasal, o que explica por que nadadores frequentemente emergem, parecendo ainda estar em pânico. Lição aprendida. Talvez aprenda a nadar antes de ir para águas profundas e leve lenços de papel da próxima vez. O desastre da barraca. No Festival de Leeds, ventos fortes e frequentadores bêbados criaram a tempestade perfeita, literalmente. Barracas já foram vistas voando com ventos fortes e alguns acordaram para descobrir que suas barracas tinham sumido. A tempestade vence e sua barraca sai voando como um balão desgarrado. Em algum lugar, tem uma barraca ainda cruzando os céus, curtindo sua nova vida, enquanto o dono está preso debaixo de uma capa de chuva vagabunda. O pesadelo do milharal. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para a vida ao ar livre. E um cara descobriu isso ao caminhar por um milharal. As hastes de milho podem crescer até 3,6 metros, e suas folhas afiadas podem te arranhar como se você tivesse brigado com um gato. Adicione insetos, pólen e a ferrugem do milho, uma infecção fúngica, e fica claro, a natureza não quer você lá. Se o mundo natural continua te rejeitando, talvez seja a hora de aceitar que a vida indoor é a melhor opção. O desastre do cano de drenagem. Estacionar sob um cano de drenagem pode parecer uma ideia conveniente, mas um motorista aprendeu da pior forma que também é uma jogada arriscada. Quando voltou ao carro, foi recebido por uma cachoeira saindo do cano, despejando centenas de litros de água por minuto sobre o veículo. Moral da história: se houver um cano com aparência suspeita acima de você, olhe para cima antes de estacionar. Não teste sua sorte. A falha no equipamento da academia. Academias servem para te deixar mais forte. Mas, em um caso infeliz, o equipamento virou o vilão. Um cara estava apenas cuidando da própria vida quando a esteira deu defeito ou o banco de supino falhou. Seja lá o que causou, ficou claro que o equipamento venceu a batalha. Moral da história: sempre use os travas de segurança, conheça seus limites ou apenas evite a academia de vez. É difícil se machucar se você nem aparece por lá. O massacre do travesseiro. Nem todos os erros podem ser evitados, mas esse poderia. Alguém viu travesseiro lavável e achou que isso incluía a secadora. Spoiler, não incluía. A maioria dos travesseiros é preenchida com fibras de poliéster ou espuma de memória, ambos materiais que reagem mal ao calor. O resultado? Um desastre felpudo com penas e enchimento espalhados por todo lado. Isso não foi uma bagunça comum. Foi um apocalipse de travesseiro. Sempre leia a etiqueta antes de usar a secadora. Caso contrário, prepare-se para o Flufagedon, o debate da dentadura. Não há forma mais rápida de perder credibilidade do que ver seus dentes te abandonarem no meio de uma discussão. Durante uma briga acalorada em um pub na Inglaterra, uma mulher se viu numa situação bastante infeliz quando sua dentadura simplesmente saiu voando da boca. Fim de conversa. É difícil se recuperar de algo assim. Cerca de 19% dos adultos com mais de 65 anos usam dentadura, mas é por isso que existe adesivo para dentadura. Nesse caso, teria sido melhor apenas aceitar a derrota e sair. Afinal, que dizer quando os dentes da pessoa saem antes dela? O fiasco do ventilador de cabelo. Para quem tem cabelo comprido, sempre existe o medo de prender ele em alguma coisa. E para uma mulher azarada, esse medo virou realidade. Ao ficar perto de um ventilador, seu cabelo ficou completamente preso nas hélices giratórias. Embora ela tenha mantido a calma, a situação teve vibes totais de premonição.
Ventiladores podem girar a até 1.500 rotações por minuto, o que significa que seu cabelo foi puxado em segundos. Melhor cenário, uma sessão dolorosa de desembaraçar. Pior cenário, um corte de cabelo súbito e nada planejado. Honestamente, eu provavelmente gritaria e rasparia a cabeça por puro pânico. De qualquer forma, essa experiência certamente deixou um trauma duradouro. O roast do corte de cabelo. Já postou uma foto online esperando simpatia, só para a internet transformar em um festival de zoeira? Foi exatamente o que aconteceu com um cara que compartilhou seu novo corte de cabelo no Reddit, esperando apoio depois de um corte claramente mal feito. O que ele recebeu foi uma sessão de roast brutal do seu início de calvície. Um comentário resumiu tudo perfeitamente. A única coisa desbotando aí é a sua linha do cabelo. E assim a sessão de comentários virou um campo de batalha. O cabelo cresce cerca de 1,25 centímetros por mês. Então, pode demorar um pouco até ele consertar o estrago, o que faz disso uma das formas mais lentas de redenção imagináveis. Moral da história: não espere misericórdia da internet quando o assunto é corte de cabelo ruim. A internet não tem piedade. O fracasso do balanço. A aventura ao ar livre às vezes vira desastre, especialmente quando você toma decisões questionáveis. Pegue esse cara, por exemplo, que decidiu atravessar um poço de água lamacenta usando uma corda podre. Como você pode imaginar, a corda não aguentou. A gravidade fez seu trabalho, jogando o cara direto na lama. Cordas se desgastam com o tempo por causa da umidade e da exposição ao sol. Então esse desastre não foi exatamente uma surpresa. Na real, seria mais surpreendente se tivesse dado certo. Mas, hey, pelo menos ele ganhou um banho de lama natural. Quem precisa de spa caro quando a natureza te oferece um de graça? O sequestro da barraca. Acampar deveria ser uma fuga relaxante, mas para um campista virou desastre quando uma rajada de vento resolveu levar a barraca embora. Quem já acampou sabe que barracas soltas são praticamente pipas esperando para voar. Essa barraca foi vista pela última vez sobrevoando montanhas, possivelmente indo para a próxima cidade. Ou talvez tenha sido interceptada por caçadores de OVNIs, que acreditam ser prova de atividade alienígena. De qualquer forma, não demorou para o campista perceber que seu final de semana se transformou em uma partida de esconde-esconde com o próprio abrigo. Lição aprendida: sempre prenda bem sua barraca, ou vai acabar procurando por ela em outro CEP. O tornado do Festival de Leeds. O Festival de Leeds já é conhecido por seu mau tempo, mas em 2022 as coisas ficaram perigosas quando um mini-tornado atingiu o evento. O vento varreu o local, fazendo barracas voarem, pessoas entrarem em pânico e causando um caos absoluto. A maioria das pessoas não estava preparada para um tornado no meio de um festival de música. Ficou claro que a Mãe Natureza não queria que esse evento acontecesse tranquilamente. As rajadas chegaram a 110 km/h, transformando o local do festival em cena de filme de desastre. Mas talvez o momento mais memorável foi quando um careca correu atrás de sua barraca voadora como se ela tivesse roubado o almoço dele. A lenda vive. Dizem que ele ainda está correndo atrás daquela barraca até hoje. A enchente da máquina de lavar. Você já presenciou um desastre e pensou, não é problema meu? Se sim, provavelmente teria reagido da mesma forma ao ver uma máquina de lavar inundando todo o cômodo. Isso não foi um pequeno vazamento. Foi uma enchente em escala total, graças a uma vedação interna quebrada. Uma máquina de lavar normalmente armazena cerca de 75 litros de água por ciclo. Então, quando dá problema, vira uma cachoeira improvisada. A melhor coisa a fazer nessa situação? Sair de fininho. Deixe alguém mais lidar com a bagunça, porque a essa altura já saiu do seu controle. Você não quer ser a pessoa que tenta
Limpar aquilo. O Tâmisa engole um carro. O rio Tâmisa, em Londres, pode ser meio imprevisível, especialmente nas áreas com influência das marés. Foi exatamente isso que um motorista não entendeu quando estacionou muito perto do rio, numa ladeira. As marés do Tâmisa podem subir até 7 metros. E como você deve imaginar, a água veio buscar o carro. Foi uma passagem só de ida para o fundo do rio. Você pensaria que uma pequena pesquisa teria evitado isso, mas não. O carro foi engolido pela maré crescente. Lição para o futuro. Estacione longe de áreas de maré, a menos que queira que o próprio Poseidon reivindique seu carro. O colapso da balança. Para muitos, subir na balança já é uma experiência estressante, mas imagine subir nela, ouvir um estalo e perceber que acabou de quebrá-la. Foi o que aconteceu com uma pessoa azarada, que descobriu que pisar com muita força na balança fez ela desistir da vida. Embora a maioria das balanças digitais suporte até 180 kg, força demais pode fazê-las falhar. Agora, além da balança estar quebrada, a autoestima também. É um lembrete cruel de que até os dispositivos mais simples têm seus limites. E nós também, especialmente nos dias em que nos sentimos confiantes demais ao encarar a balança. O desastre da Smurfette. Pintar o cabelo sempre é um risco, mas essa mulher levou a situação a um novo nível ao perceber que sua luva rasgou no meio do processo de pintar o cabelo de azul. O resultado? Um dedo médio permanentemente azul, graças aos pigmentos semi-permanentes da tinta. Quando a tinta de cabelo entra em contato com a pele, ela não sai tão cedo. Para essa alma azarada, isso significou uma semana inteira de parecer que estava constantemente mostrando o dedo para todo mundo, em um tom de azul berrante. Pelo menos, seus gestos ganharam destaque. Mas sejamos honestos, ela provavelmente não ficou nada feliz com seu novo apêndice vibrante. A traição definitiva do pet. Tenha um pet, disseram. Vai ser divertido, disseram. Ninguém mencionou que os pets às vezes agem como se tivessem declarado guerra aos seus pertences pessoais. Um cachorro, por exemplo, decidiu que mastigar um passaporte seria uma ótima forma de passar o tempo. É como se o cão pensasse: "Ah, você quer viajar? Não sem mim." Cães têm cerca de 1.700 papilas gustativas, o que significa que talvez não apreciem o sabor do papel, mas com certeza amam a textura da destruição. Agora, o humano precisa explicar no aeroporto por que o passaporte parece ter sido mastigado por um roedor. Fala sério. Desastre total e completamente não planejado. O banho do elefante. Nadar com elefantes parece uma experiência incrível, mas não quando esse elefante está envolvido. Uma mulher estava curtindo a água quando o elefante de repente resolveu brincar com mais força. Antes que ela percebesse, foi lançada para o alto, arremessada na água com uma força inacreditável. Elefantes são criaturas poderosas e suas trombas podem levantar centenas de quilos. Isso não foi um splash delicado, mas sim um ataque aquático completo. Nadar com elefantes pode parecer um sonho, mas esse encontro serviu como um aviso claro. Esses animais não estão para brincadeira. O grande roubo das abelhas. Imagine sair rapidinho para uma compra e voltar para encontrar seu carro completamente cercado por 15.000 abelhas. Foi o que aconteceu com um sujeito azarado, numa situação que só pode ser descrita como uma crise automotiva, tomada como refém. Aparentemente, ele deixou a janela do carro aberta, e as abelhas viram isso como um convite. Descobriu-se que uma abelha rainha entrou no carro, e o restante do enxame a seguiu, um fenômeno conhecido como enxameamento. Para contexto, enquanto uma picada de abelha não é grande coisa, ser cercado por 15.000 delas é um convite direto para o pronto-socorro. Eu, sinceramente, teria ido andando para casa, sem nem pensar em tentar recuperar o carro. Batalha perdida. O alarme aracnídeo da Austrália.
Na Austrália, o perigo pode estar nos lugares mais inesperados. E essa mulher descobriu isso do pior jeito enquanto passava o aspirador. Ao mover o aspirador pelo chão, ela acabou sugando uma aranha-funil, uma das espécies mais venenosas do planeta. O veneno da aranha-funil é tão potente que pode matar um ser humano em apenas 15 minutos. Antes do desenvolvimento do antídoto, em 1981, a taxa de mortalidade era praticamente 100%. A reação dela? Entrou em pânico total, seguida por um autoexílio de 3 dias do próprio quarto. Pessoalmente, eu teria feito mais do que me banir do quarto. Teria queimado o aspirador e comprado uma passagem para outro continente. Austrália, por que você tem que ser tão perigosa? O caldo perdido. Desastres na cozinha fazem parte da vida, mas esse aqui é de cortar o coração. Depois de passar horas preparando um caldo de ossos caseiro, essa mulher cometeu um erro catastrófico. Sem querer, despejou todo o caldo pelo ralo. Caldos de osso levam de 12 a 48 horas para ficarem prontos. Então, basicamente, foi um dia inteiro de trabalho jogado fora em um instante. Aquele momento em câmera lenta, vendo o caldo escorrer ralo abaixo, é o tipo de trauma que faz o estômago virar. O lado bom? Uma desculpa perfeita para pedir comida. Às vezes, o universo tem outros planos para o seu jantar. E não tem nada que você possa fazer além de aceitar. A avalanche de batatas. Empilhar prateleiras em um supermercado pode parecer um trabalho fácil, mas para uma funcionária virou uma tragédia. Ela estava tranquilamente organizando as batatas quando, de repente, bum! Uma avalanche de tubérculos caiu em cima dela. Batatas podem pesar de 140 a 280 gramas cada. Então, quando dezenas delas começam a rolar das prateleiras, é como ser soterrado por uma montanha de carboidratos. Para piorar, um espectador apenas ficou olhando, sem ajudar em nada. Era como se ele achasse que estava assistindo a um show ao vivo. Moral da história: as batatas não têm piedade, e os espectadores preguiçosos, muito menos. A tragédia da lasanha. Derrubar comida sempre é um sofrimento, mas há um nível totalmente novo de dor quando você derruba uma lasanha inteira. A experiência trágica dessa mulher foi registrada em vídeo e dava para ouvir na voz dela. Não havia raiva, só pura derrota. Ficava claro que ela investiu horas fazendo aquela lasanha, e perdê-la foi mais do que uma refeição. Foi uma perda pessoal. Para referência, uma lasanha caseira leva de 2 a 4 horas para ser preparada. Então, isso não foi só um contratempo. Foi um momento devastador. Depois disso, não tem como voltar ao mundo de antes da lasanha derrubada. A vida mudou para sempre, e como pisar num lego, algumas feridas nunca se curam completamente. E aí, depois de tudo isso, dá para ver que o ser humano realmente é mestre em criar suas próprias tragédias, com uma pitada de comédia, claro. De lasanhas no chão a selfies fatais, esses momentos provam que o absurdo sempre encontra um jeito de se manifestar, e quase sempre com uma câmera por perto. Se você já cometeu uma dessas gafes épicas, saiba que está em boa companhia. E lembra, rir de si mesmo pode ser o melhor antídoto para as maiores mancadas da vida. Até a próxima!